Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal. Estou gravando esse vídeo para falar sobre um assunto bem polêmico, que é DIU e gravidez. Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho para o início. Está aqui o tema, DIU e gravidez. Eu vou fazer uma breve revisão da literatura e um relato de caso. Bom, esse gráfico está disponível no Manual da Febrasgo sobre o uso de dispositivos intrauterinos em nulíparas. Bom, eu não concordo muito bem, mas quem sou eu para concordar? Mas eu só quero mostrar a eficácia contraceptiva dos métodos de longa duração, como o implante, o DIU hormonal e o DIU de cobre. Para ver uma gravidez, é preciso que ocorra, no caso do implante hormonal, você vai ter 5 gravidezes para cada 10 mil mulheres utilizando o método, enquanto para o DIU hormonal, 2 gravidezes em cada 1.000 mulheres usando o método, e em relação ao DIU de cobre, 6 gravidezes para cada 1.000 mulheres no seu uso típico. Então, só para reforçar que o DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante, eles são excelentes métodos contraceptivos com a eficácia muito mais alta do que os métodos como o contraceptivo oral combinado, os hormônios injetáveis, o adesivo e até mesmo o anel vaginal. Então, o que fica aqui dessa imagem é o óbvio: os métodos de longa duração, quer seja implante, DIU de cobre e DIU hormonal, apresentam uma taxa de eficácia contraceptiva muito boa. Para se ter uma ideia, em um outro manual da própria Febrasgo de contracepção de longa duração, em 2016, existe uma tabela onde mostra a taxa de continuidade dos métodos contraceptivos reversíveis no primeiro e segundo ano de uso, de acordo com os diferentes estudos. Então, segundo a OMS, por exemplo, aqui, as pílulas, que são representam um dos métodos mais comuns, a taxa de continuidade é de 67% no primeiro ano, de acordo com outro estudo, de 59%, e em 2 anos, de 43%, enquanto que os métodos de longa duração vão apresentar uma taxa de continuidade bem maior, de acordo com esses estudos. Em comparação com os métodos de curta duração, as pílulas, no caso, principalmente, os métodos contraceptivos de longa duração são superiores em termos de eficácia, propiciando taxas de gravidez de menos de 1% ao ano em uso perfeito e em uso típico. Menos de 1% de gravidez. O implante contraceptivo de etonogestrel, único disponível no Brasil, apresenta taxa de eficácia de 0,05% com duração de 3 anos. O dispositivo de cobre é bastante eficaz como contraceptivo, com taxa de falha variando entre 0,6 e 0,8 no primeiro ano de uso e possui ação por até 10 anos. Você veja que aqui ele não colocou a eficácia do DIU de cobre no segundo ano, no terceiro ano e até por 10 anos. De qualquer forma, a gente sabe que é um excelente método contraceptivo. Voltando aqui ao compartilhamento, estudos recentes confirmam que a alta eficácia do sistema intrauterino de levonorgestrel tem sido associada às taxas de gravidez que variam de 0 a 0,6 mulheres por ano. Obviamente, é um sistema que, um DIU que vai ter hormônio e claramente vai ser mais eficaz do que o DIU não hormonal, mas precisamos sempre falar dos riscos dos hormônios, né? Não é algo tão fisiológico assim. Mas é preciso, e está escrito, entender o manejo dessas intercorrências. O DIU, inclusive fala do DIU hormonal, mas isso serve também para o DIU de cobre. O DIU, ele pode apresentar complicações e essas possibilidades, embora não tão frequentes, devem ser discutidas antes da inserção. A orientação antecipatória dos possíveis efeitos colaterais ajuda a obter melhor aceitação pela usuária, bons resultados e, consequentemente, uma maior taxa de continuidade de uso do DIU, nesse caso do DIU hormonal, mas também serve para o DIU não hormonal. Além disso, a orientação antecipada possibilita maior entendimento do método por parte da usuária e leva à procura mais rápida do profissional do serviço, assim que se perceba a possibilidade de uma complicação. Os efeitos adversos mais comuns são expulsão, dor ou sangramento, perfuração, infecção, gravidez ectópica e o que a gente vai falar, gravidez tópica. Então, é importante saber
que, inclusive, até a laqueadura tubária, ela ainda está fadada a ter o risco de gravidez. Um dos métodos mais eficazes é a laqueadura tubária. Então, qualquer método contraceptivo, infelizmente, pode, na verdade, não é 100%. Voltando ao compartilhamento. Embora as taxas de gravidez sejam ainda mais baixas, a ocorrência de gestação em mulheres com DIU hormonal demanda de condutas adequadas de acordo com a localização do saco gestacional em relação ao DIU, da idade gestacional no momento do diagnóstico. Se os fios do dispositivo são visíveis no exame especular, gestação não maior do que 12 semanas, eles devem ser retirados delicadamente por tração contínua e suave. Nos casos de fios não visíveis ao exame especular, a histeroscopia realizada por profissional experiente e cuidadoso costuma resolver a maioria dos casos. Bom, aqui é interessante a gente falar sobre essa questão do DIU e gravidez e a própria recomendação da Febrasgo de retirar o DIU quando do diagnóstico de gravidez, principalmente se for antes de 12 semanas, e sugere que se o fio não for visível, faz-se uso da histeroscopia. A gente vai relatar um caso daqui a pouco em que não foi bem assim, não é fácil realizar a histeroscopia para a retirada do DIU. E existem outros métodos que a gente vai conversar sobre isso. Enfim, nos casos em que a gestação é mais avançada, com o DIU distante do orifício interno do colo, as tentativas de retirada devem ser evitadas, pois a ocorrência de insucesso é muito alta. Nestes casos, é importante o aconselhamento da gestante, ressaltando que aquela gestação possui risco aumentado de abortamento, trabalho parto prematuro e infecções, devendo ser acompanhada e examinada frequentemente na rotina do pré-natal ou na presença de qualquer sinal ou sintoma de complicações hemorrágicas e infecciosas. Então, o mesmo raciocínio para o DIU hormonal e gravidez vai servir em relação à conduta, o que fazer, vai servir também para o DIU não hormonal. Vamos lá. Aqui é um caso de uma paciente que está aqui a data, ó, 16 de outubro de 2019. Teve uma bela inserção de um DIU não hormonal, um DIU de cobre do tipo INT, em que a gente consegue ver até na reconstrução tridimensional uma técnica que normalmente eu utilizo, eu realizo a inserção do DIU guiada por ultrassonografia. Aqui está, no modo bidimensional, o exemplo típico deste mesmo DIU implantado no dia 16 de outubro de 2019, em sua posição típica, bem próximo da mucosa endometrial fúndica e também da serosa fúndica do útero. E aí, no dia 27 de janeiro de 2021, né, cerca de quase, não chega a ser 2 anos, né? Mas no terceiro ano de uso, né, começou em 2019, passou 2020, 2021, realizamos nova avaliação do DIU em reconstruções 3D e o DIU continuava tópico. Novamente aqui, o DIU continuava tópico. A paciente me mandou uma mensagem no WhatsApp, preocupada porque apresentou um beta-HCG de 5.035 miliunidades por ml. E aí começa o desespero, porque, graças a Deus, a paciente tinha feito a ultrassonografia antes e tinha certeza de que o DIU estava no lugar, e claramente, como muitas acham que não vai ter, o método é 100%, infelizmente, o método dele não é 100%. E aí a conduta é a retirada desse DIU. Nós confirmamos, né, que a evolução desse beta, e o combinado era que ela voltasse para o consultório para eu avaliar e retirar esse DIU. Eu já tinha uma experiência em retirada de DIU de um caso que a gente teve em 2018. Nesse caso, a paciente ela tinha colocado um DIU não hormonal e o fio do DIU não era visível. Então, eu realmente, segundo o protocolo lá da Febrasgo, eu tentei chamar algum colega, na época não fazia esteroscopia, para tentar tirar esse DIU guiado por esteroscopia. Existem outros métodos que a gente vai tentar e, na verdade, não encontrei ninguém e tirei de uma outra maneira mais simples que eu vou mostrar a seguir nesse caso que a gente também teve. Então, não é só um caso, a gente já tem outro caso que a gente utilizou a mesma técnica. Bom, chamei a paciente para o consultório, vi que o DIU estava no lugar, tem um beta-HCG positivo, mas vi também que tinha um saco gestacional. Você veja que o DIU está no lugar, está como até se tivesse deslocado a haste
mas tinha esse saco gestacional, e aí programar a retirada do DIU e depois avaliar de novo o saco gestacional. Simples. Era uma gravidez que evoluía bem, eu analisei os anexos, né? Até porque DIU também tem risco de gravidez ectópica, e estavam lá os 2 anexos normais, aqui um corpo lúteo à direita. E eu esperava encontrar um colo como esse, com esse fiozinho, para eu chegar, tirar, repetir o ultrassom e estava tudo bem. Só que quando eu encontrei o colo, você não via o fio do DIU, e aí dificultou a retirada desse mesmo DIU. E aí o que fazer? A primeira coisa, a primeira atitude é tentar usar uma escovinha de Citobrush para tentar pescar o fio do DIU, trazer o fio do DIU para fora do orifício cervical externo, e aí você consegue puxar normalmente com uma pinça, que nós utilizamos, uma pinça de Cherron em quase todo o consultório de ginecologia. Mas, como eu já falei, é descrito em 2017, se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza dessa data, mas, enfim, 2018. Foi publicado na revista Fertility and Sterility um artigo que propunha a retirada do fio do DIU por histeroscopia. Então, aquela ideia que eu tive inicialmente para o primeiro caso que eu peguei de DIU e gravidez, que não foi do meu consultório, a gente não tentou, algum colega que realizasse a histeroscopia e não conseguiu. Por não ter conseguido, naquela época, eu não realizar a histeroscopia, né? Naquela época, hoje eu faço a histeroscopia, mas naquela época eu não fazia, e aí eu tive que inventar, assim, inventar entre aspas, que talvez várias pessoas já fizeram isso, mas eu tive que resolver o problema de outra maneira. Chamei um amigo que fazia laparoscopia e histeroscopia, o Dr. Neidson, e nós achamos que dava para a gente realizar o procedimento retirando através com uma pinça e utilizando a ultrassonografia no procedimento para guiar a exérese desse DIU. Então, foi essa a proposta. E justamente lembrando aqui o jacaré, né, a polêmica aí da vacina e polêmicas à parte, a gente utilizou a pinça que muitas vezes chamam tipo jacaré ou pinça de Grasper, alligator, para retirar esse DIU. Existem alguns extratores cirúrgicos de DIU, não são disponíveis. Tem gente que utiliza também a escovinha de Citobrush e outro material, mas, enfim, a que está disponível para a gente escolheu a pinça de laparoscopia, bem semelhante a essa, uma pinça muito delicada. E aí, nesse caso em particular, no primeiro caso que a gente teve, a gente fez a anestesia, né? Só que nesse caso, a gente não utilizou nenhum tipo de anestesia. Bom, eu vou mostrar o vídeo que evidencia a retirada do DIU e vou descrever como é que foi essa retirada. Bom, inicialmente, um colega segurou o transdutor enquanto eu ia com a pinça de Grasper tentando pegar inicialmente o fio do DIU. Só que eu não conseguia pegar o fio do DIU. Esse vídeo é rápido. Depois, eu ainda tentei colocar um pouquinho mais na porção superior para tentar o fio, ou pegar o fio do DIU, ou o próprio DIU, com muita delicadeza. Não consegui. E no segundo momento, aí, no outro momento, também não consegui. E até aqui, num outro momento, consegui a retirada do DIU, retirada tranquila, e a paciente, inclusive, não fez uso de nenhuma anestesia e não sentiu dor. A tolerabilidade dela foi muito boa. Ela tem uma particularidade porque ela tem um diagnóstico na segunda gravidez de insuficiência istmo-cervical e, nesses casos, o colo apresenta uma maior facilidade na entrada de alguns objetos, como é o caso dessa pinça. Bom, passando novamente ao compartilhamento aqui. Então, está aqui o DIU retirado, está aqui a pinça que foi utilizada, para quem por acaso tiver algum interesse, tiver algum caso aí desse, é possível a retirada por uma técnica muito mais simples, e depois nós realizamos a ultrassonografia e evidenciamos a gravidez tópica, ou seja, deu tudo certo. Bom, eu gosto muito dessa foto porque foi uma foto que eu consegui realizar o parto do meu filho. Eu sempre tive um sonho em realizar o parto de algum dos filhos que eu possuo, mas só foi possível no último parto, uma gravidez de alto risco. Eu tenho muito orgulho de poder fazer isso e também realizei as ultrassonografias. Enfim, é uma técnica que é fácil,
muito simples, porque todo hospital dispõe de equipamento de ultrassonografia, dá para fazer via abdominal, preferencialmente se a bexiga estiver cheia, e o mais importante, tem um vídeo, inclusive, de um caso que a gente conseguiu até visualizar o saco gestacional pela via abdominal, mas é interessante você realizar depois da retirada guiada por ultrassonografia, decidiu, uma ultrassonografia transvaginal para confirmar que o saco gestacional está íntegro. Bom, é isso. Enquanto eu não vou entrar na polêmica do DIU que é abortivo ou não, porque nesse caso o DIU ele não foi abortivo, ele só não foi eficaz. Não entrou naquela estatística de ser tão eficaz em 0,6 a 0,8 para cada 1.000 mulheres que utilizam o método. Mas, enfim, isso talvez mude a minha prática médica, sim, eu vou informar, como já é descrito nos principais guidelines mesmo, o maior risco de gravidez, principalmente se for o DIU de cobre ao invés do DIU hormonal. E é preciso enfatizar que a estatística continua, a epidemiologia continua, os DIUs de cobre, eles continuam sendo eficazes, mas se por acaso você notar que algum atraso menstrual e você desconfiar que você está grávida, faça logo um beta-HCG quantitativo, comunique com o seu médico ou mesmo vá para uma urgência, porque a conduta é realmente retirar o DIU. Enquanto muitas pessoas falam sobre essa questão do DIU ser abortivo, eu prefiro falar do milagre de Deus, de uma gravidez abençoada, em que, apesar de você ter um dispositivo bem implantado, passou um espermatozoide, que a gente chama de MacGyver, até por brincadeira, encontrou com um óvulo, e aí formou esse embrião que chegou até o fundo do útero e que ocupou o espaço dele, e nada mais justo do que dessa forma a gente respeitar a natureza e, inclusive, também respeitar o propósito de Deus, porque se Deus quis que aquela gravidez estivesse lá, que tal como um instrumento de Deus também, e realizando a medicina baseada em evidências, a recomendação é retirar esse DIU, retiramos esse DIU de uma maneira simples, sem necessidade de anestesia, e é essa a proposta minha. Se por acaso tiver algum médico aqui no Brasil, ou até que assista esse vídeo fora do Brasil, que realiza a retirada do DIU quando o fio não for visível, guiada por ultrassonografia. Recomendo, procedimento super simples e que dá para fazer. É isso. Caso bem interessante. Quando o bebê nascer, se Deus quiser, com a graça de Deus, a gente vai mostrar aí esse excelente resultado. A expectativa é muito boa, até porque a paciente não fez uso de anestesia, como eu falei, e o saco gestacional continua íntegro. Para a semana, nós teremos resultados para ver o desenvolvimento desse embrião. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.